Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma recapitulação de sistemas operacionais, vamos falar sobre processos, IPC, algumas características desses mecanismos e terminar a aula falando de 3 exemplos, sinais, pipes e sockets. Então, vamos começar recapitulando o que é um processo. E aqui não é um processo judicial, é um processo no contexto de sistemas operacionais. E a definição clássica de um processo é um programa em execução. Então você tem um programa que você fez, ele está guardado no disco rígido, e você quando coloca esse programa para rodar, ele se torna um processo. Mas o que é importante aqui é pensar que um processo é a abstração do sistema operacional para aquilo que está executando. É a unidade de execução, de escalonamento, de endereçamento e de estado que o sistema operacional guarda quando o processo está rodando. Uma das principais tarefas de qualquer sistema operacional é justamente gerenciar processos que estão executando dentro do mesmo hardware, dentro da mesma CPU. Bom, como é que eu faço para representar um processo? O que é necessário para o sistema operacional anotar, guardar, para que represente um programa em execução? E a resposta aqui é tudo que está ligado ao programa quando ele executa. Por exemplo, o espaço de endereçamento do programa, onde o programa guarda a informação, a memória desse programa, vai ser necessário o sistema operacional guardar. O código que tem que ser executado, as instruções de máquina referente a esse programa, também precisam ser guardadas na memória. E o sistema operacional precisa saber aonde que essa informação está. Dados das variáveis do programa, variáveis estáticas, variáveis dinâmicas, a pilha de execução, a chamada de funções, o contador do programa, ou seja, onde é que o programa está nesse exato momento, os registradores, os valores dos registradores dentro da CPU e vários outros recursos do sistema operacional que o processo, programa em execução, pode estar utilizando, como descritores de arquivos, dispositivos de entrada e saída, o teclado, o mouse e muitas outras coisas. Então tudo isso precisa ser guardado pelo sistema operacional para cada processo, para cada programa em execução. Então o sistema operacional usa um Process Control Block, ou PCB, para guardar essa informação. É uma estrutura de dados mantida pelo sistema operacional para cada processo. E nessa estrutura de dados tem até os valores dos registradores que o processo possui em determinado momento. Essa estrutura de dados, é claro, ela é armazenada não no processo, mas dentro do espaço reservado para o sistema operacional. Uma coisa legal de pensar é que o sistema operacional também é um processo. Ele também precisa de memória, ele também está rodando nessa mesma CPU. Então essa informação é guardada dentro do espaço de endereçamento do sistema operacional, que a gente chama esse espaço de kernel space, espaço do kernel. Kernel é outro nome para sistema operacional. Muito bom. Então repare que a grande quantidade de informação que precisa ser armazenada pelo sistema operacional para cada processo. E isso muda, essa informação está mudando a cada instante quando o processo é executado. Então processos são algo pesados para um sistema operacional. Muito bom. Os processos vão compartilhar o hardware, e quando um processo sai de execução e entra em execução, a gente chama isso de uma troca de contexto. Então, troca de contexto é basicamente trocar o processo que está em execução. Então, você pode pensar que você tem uma CPU que tem um ou mais cores, e esses cores, ou essa CPU, pode executar, obviamente, apenas um processo de cada vez. Não tem como um core, ou uma CPU com um core só, executar mais de um processo ao mesmo tempo. Então, é a tarefa do sistema operacional colocar e remover processo em execução. Ao remover um processo de execução, o sistema operacional tem que guardar todo o estado do processo da CPU. Ao colocar um processo em execução, ele restaura esse estado e o processo passa a executar com toda a informação que ele tinha antes dele sair da CPU.
E é incrível porque o processo nem sabe, né, a princípio, né, que teve uma troca de contexto. Ele está em execução, o processo, de repente a CPU, o sistema operacional, tira ele, gravando toda a informação necessária da CPU, outros processos rodam e depois ele volta para a CPU, o sistema operacional restaura todo o estado dele e aí ele volta a executar exatamente do ponto que ele tinha parado. O nome disso é troca de contexto, quem faz isso é uma combinação do hardware com o sistema operacional. O que é incrível é que essa troca de contexto no computador moderno hoje, como esse meu laptop, acontece de 100 a 1000 vezes por segundo. Então, a cada segundo, 100 vezes, né, eu tive entrada e saída de processos, ou 1000 vezes entrada e saída de processos em um segundo. É realmente incrível o que o sistema operacional consegue fazer. E essa troca de contexto ela é fundamental para dar a impressão de que, né, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Okay? Se você tiver apenas um núcleo, só uma coisa pode acontecer de cada vez, porque eu só tenho um lugar para processar a informação, mas com a troca de contexto eu tenho a ilusão de que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Bom, o estado do processo indica o que o processo está fazendo, né? E os possíveis estados para um processo são running, ou executando, que significa que o processo está na CPU, ou no núcleo, executando as instruções do processo. O processo está em ready, ou pronto, que significa que ele vai estar aguardando para ser escalonado na CPU. E um outro estado é o waiting, ou esperando, que significa que o processo está aguardando algum evento acontecer para continuar a execução. Okay? Então, no estado ready, o processo está pronto para voltar para a execução. Ele está querendo entrar na CPU. E ele só não entra na CPU porque tem outro processo rodando. No estado waiting, ele não quer entrar na CPU, ele está esperando alguma coisa acontecer. Por exemplo, a sua tia digitar Enter para algo acontecer. Então, enquanto a sua tia não digitar Enter, ele não tem nada para fazer, então esse processo fica no estado waiting. Okay? Então, perguntas legais são: em que estado um processo qualquer passa a maior parte do seu tempo? Okay? E aí depende muito do processo. Um processo normal, assim, iterativo, ele passa a maior parte do tempo dele em waiting, esperando alguma coisa acontecer. Esperando a informação chegar da rede, esperando você mover o mouse, esperando você digitar alguma coisa. Então, a maior parte do tempo ele está esperando algo acontecer. É claro, você pode ter um processo que está multiplicando duas matrizes grandes. Então, esse processo, como ele está toda hora, né, querendo fazer coisas, ele passa a maior parte do tempo dele em running. Tá? Ele está toda hora lá na CPU multiplicando essas duas matrizes. Bom, quantos processos podem estar no estado running? E isso depende da sua CPU, ok? Cada núcleo desses nossos processadores modernos pode executar um processo de cada vez. Então, você pode ter um número de processos em running igual ao número de núcleos que a sua CPU possui, ok? E uma boa pergunta é quantos processos um sistema operacional gerencia normalmente? E isso está na ordem de centenas, ok? 200, 300 processos são gerenciados simultaneamente por um sistema operacional moderno. É claro que esses 200, 300 processos não são todos no estado ready, senão o seu computador ia ficar muito lento. A grande maioria deles está no estado waiting, esperando alguma coisa acontecer. Muito bom. Precisamos falar de chamada ao sistema operacional, ou system call, ou chamada do sistema, que são funções do sistema operacional que um programa pode chamar. É um mecanismo para oferecer serviços do sistema operacional para o processo. Por exemplo, ler alguma coisa do teclado, imprimir alguma coisa na tela, enviar dados pela rede. Por um processo fazer isso, ele precisa de ajuda do sistema operacional. E essa ajuda é oferecida para o processo utilizando chamadas ao sistema. É uma abstração, né, que permite com que processos compartilhem os recursos. Por exemplo, né, diferentes processos podem enviar informação pela rede, ou diferentes processos podem querer escrever alguma coisa no terminal.
Então, no Linux, a gente tem mais de 300 system calls, né? Chamadas que um programa pode fazer para serviços do sistema operacional. Uma system call não necessariamente induz uma troca de contexto, mas há uma troca de privilégio de execução, porque o código passa a ser executado, né, em kernel space. Então você chama uma função, essa função é do sistema operacional, então você precisa meio que virar sistema operacional para poder executar essa função. Essas chamadas são pesadas de maneira geral e elas podem bloquear o processo, elas podem colocar o processo no estado de wait. Okay? Muito bom. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre comunicação entre processos. Processos muitas vezes precisam interagir uns com os outros para trocar informação ou para coordenar as suas atividades. Bom, como os processos eles são isolados, né, pelo sistema operacional, o sistema operacional vai ter que oferecer algum tipo de mecanismo para que eles possam se comunicar. E o nome disso é Inter-Process Communication, ou IPC. Existem dois modelos de IPC que são implementados por todos os sistemas operacionais. São troca de mensagem e memória compartilhada. Para cada modelo desse, a gente vai ter diferentes técnicas e diferentes implementações. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses dois modelos de comunicação entre processos. Então, no modelo troca de mensagem, eu tenho dois processos, eles vão se comunicar trocando mensagem um com o outro. E esse canal de comunicação ele é explícito, ele fica dentro do sistema operacional, ele fica em kernel space, e os processos para enviar ou mandar mensagem vão fazer chamadas ao sistema operacional. Então você tem uma fila de mensagens, e aí o processo A pode colocar a mensagem nas filas e o processo B pode tirar mensagens dessa fila. O importante aqui é que essa fila fica dentro da área de memória do sistema operacional. Bom, o segundo modelo é chamado de memória compartilhada, e aqui o que a gente vai ter é uma região de memória que está mapeada em dois ou mais processos. Em geral, né, cada processo tem o seu espaço de endereçamento, e isso é exclusivo para esse processo. O processo não consegue escrever na memória de outro processo. Mas em memória compartilhada, o que a gente vai ter é justamente violar isso e criar uma região de memória onde os dois processos podem ler e escrever. É claro que para dois processos fazerem isso, eles vão precisar da ajuda do kernel, do sistema operacional, para construir essa região. Mas o importante aqui é que essa memória compartilhada ela fica na conta dos processos. Essa região de memória não fica dentro do sistema operacional, não fica em kernel space. Muito bom. Então, memória compartilhada, a gente vai precisar fazer uma chamada ao sistema operacional para definir e mapear essa região de memória que vai ser compartilhada entre dois processos. O sistema operacional, depois que cria essa região de memória compartilhada, ele não faz mais nada. Ele não vai fazer a mediação de leitura e de escrita nessa região. Os processos vão precisar coordenar quem lê e quem escreve nessa região. Por exemplo, né, o que vai acontecer quando os dois processos escreverem ao mesmo tempo nessa região? Okay? Para evitar que isso aconteça, os processos vão ter que se coordenar. Então isso vai ser fonte de grandes problemas e a gente vai ter que resolver isso através de mecanismos de sincronização, que vão servir para coordenar processos escrevendo na mesma região de memória. E a gente vai ver exatamente esses mecanismos na próxima aula. Bom, o outro mecanismo de comunicação entre processos é troca de mensagem, e aqui, né, processos vão trocar mensagem através de chamadas ao sistema operacional. Então, send e receive são essas chamadas, né, e a gente vai ter essa abstração de um enlace de comunicação. Aqui não tem memória compartilhada entre os processos, e essa fila, essas mensagens, elas vão ficar na conta do sistema operacional, em kernel space. Então, para cada mensagem, eu vou precisar fazer uma chamada ao sistema operacional. Bom, características desse enlace, ou desse mecanismo de troca de mensagem, são o seguinte: pode ser direto, indireto, síncrono ou assíncrono, e pode ter buferização, né, ou não. A gente vai falar agora sobre cada uma dessas três características.
Vamos começar com direto versus indireto. Direto significa que o processo origem-destino precisa ser identificado. Eu vou mandar a mensagem diretamente para esse processo. Tá? Então, send P mensagem, envia uma mensagem ao processo P. Receive Q mensagem, recebe uma mensagem do processo Q. Esse enlace é criado meio que automaticamente. Okay? Eu posso direto endereçar o processo. Esses enlaces são unidirecionais e, em geral, bastante simples. Um exemplo desse mecanismo são os sinais, que a gente vai falar um pouquinho ainda hoje. Bom, o outro mecanismo é indireto, porque aqui eu vou criar uma caixa postal. Então, as mensagens são enviadas através de uma caixa postal. Então, send a mensagem, envia a mensagem para uma caixa postal A. Receive a mensagem, lê ou retira uma mensagem dessa caixa postal. Então, repare que eu tenho uma caixa postal, que é onde eu vou colocar e tirar mensagens. Os processos, obviamente, precisam criar e se conectar a essa caixa postal. Essa caixa postal pode ser bidirecional, né? E um processo pode ter várias caixas postais diferentes para falar com diferentes processos. É claro que essas caixas postais vão ficar na conta do kernel. Elas ficam armazenadas, essas mensagens, né, no kernel space. Exemplos de mecanismos indiretos de troca de mensagem são pipes e sockets, que nós vamos ver já já. Uma outra característica é síncrono versus assíncrono, e isso é muito importante, e a gente vai usar muito isso aqui na disciplina, então é importante entender a diferença desses dois modos de troca de mensagem. Síncrono também é chamado de bloqueante, então são sinônimos. Então o que significa isso? Eu vou basicamente bloquear na chamada de send e de receive para garantir que essa mensagem vai de fato ser enviada. Então send síncrono significa que o transmissor aguarda até o receptor receber a mensagem para retornar dessa chamada send. Receive síncrono significa que o receptor, o processo que deu a chamada receive, vai aguardar até a mensagem chegar. Okay? E aguardar aqui, pessoal, significa ficar bloqueado. O processo vai ser colocado pelo sistema operacional no estado waiting, no estado de espera, até com que a mensagem seja de fato entregue ou que a mensagem chegue. Okay? Então repare que existe uma forte sincronia aqui entre enviar e receber, e é por isso que esse método é chamado de síncrono ou bloqueante. Vamos ver agora o método assíncrono. Então, assíncrono também é chamado de não bloqueante, são sinônimos, né? E aqui o que acontece é o que você espera que vai acontecer, o processo não aguarda a mensagem ser enviada ou a mensagem estar disponível. Então, o send aqui, agora o transmissor vai meio que mandar a mensagem, mas vai continuar a execução sem saber se a mensagem foi entregue de fato ao outro lado. O receive, então, recebe a mensagem, caso a mensagem esteja lá, né, pronta para ser recebida, né, e continua a execução. Se a mensagem não estiver lá, ele simplesmente vai dar um erro de que não tem mensagem e vai continuar a execução do processo. Então, o importante aqui é que os processos não aguardam, eles não ficam bloqueados. Muito bom. Vamos ver um exemplo de uma dinâmica entre dois processos, um processo produtor, que está gerando informação, e um processo consumidor, que está consumindo, né, processando informação. E aqui o que é legal é que um processo, o produtor, ele vai transmitir, vai enviar a informação gerada para o processo consumidor. Então, tem aqui um pedaço do código desses dois processos. Então, o processo produtor tem uma mensagem chamada produced, ele está no loop infinito, while true, ele gera um item, guarda isso na variável produced e depois envia isso para a caixa postal A, send a produced. Então, o processo consumidor também tem uma variável chamada consumed, que é do mesmo tipo de mensagem, também está no loop infinito, e aqui ele faz o seguinte, receive a consumed, ou seja, recebe da caixa postal A alguma informação e coloca isso na variável consumed, e depois processa essa variável.
ok? Então, os dois processos estão no loop infinito, basicamente gera um item, manda isso para a caixa postal A e volta para gerar um item. E o outro lado recebe um item nessa variável consumo da caixa postal A e processa. E aí é legal você pensar o que acontece com cada caso de send e receive bloqueante ou não bloqueante. Tá? Então, é um dever de casa aí, você pensar que tipo de execução você teria quando o send e o receive são bloqueante ou não bloqueante, para cada combinação. Muito bom. Uma terceira característica é a bufferização, que é basicamente a capacidade desse enlace guardar mensagens, ok? Então, tanto do lado do transmissor quanto do lado do receptor, quando os processos estiverem em sistemas operacionais diferentes, né, ou no mesmo sistema operacional, eu vou precisar ter algum espaço. Tá? E esse armazenamento, como eu comentei já antes, é feito pelo sistema operacional em kernel space, né, no espaço de memória do sistema operacional, e esse buffer, esse tamanho dessa caixa postal, ela é limitada. Tá? Em geral, pode ser controlado pelo processo, o processo pode pedir para aumentar essa caixa postal. A grande vantagem dessa bufferização é permitir uma comunicação assíncrona. Um processo pode transmitir várias mensagens, enquanto o outro processo está fazendo outra coisa, e aí quando esse processo segundo for ler da caixa postal, lá ele encontra várias mensagens. Então, né, você usa o sistema operacional como sendo um espaço para trocar informação. Tá? Então, essa ideia de bufferização é um espaço para você guardar múltiplas mensagens. Muito bom. Vou falar um pouquinho então sobre sinais, que é uma técnica específica de IPC implementada em todos os sistemas operacionais. Não tem nenhum sistema operacional que você possa imaginar que não tenha essa técnica implementada de IPC. É uma forma muito primitiva de IPC, ela, digamos, está aí há mais de 50 anos e sendo implementada em sistemas operacionais há mais de 50 anos, e ela serve basicamente para o próprio sistema operacional se comunicar com os processos. Tá? Um processo vai enviar uma mensagem, e essa mensagem é chamada de sinal, diretamente a outro processo, de maneira assíncrona. Tá? Então, o processo que recebe essa mensagem, esse sinal, ele tem a sua execução interrompida e desviada por uma função específica que vai processar esse sinal, essa mensagem. O nome dessa função é uma signal handler, né? Uma função que manuseia o sinal. É uma função que processa a chegada dessa mensagem. Tá? Então, repare que sinal e mensagem são sinônimos aqui. Essas mensagens, elas são muito simples, porque elas são basicamente um número inteiro, ok? E baseado nesse número, elas podem ter diferentes significados. Tá? Então, por exemplo, o número 12 pode ter um significado, o número 13 pode ter outro significado, o número 17 tem outro significado. Alguns números são reservados para o próprio sistema operacional e outros números você pode utilizar como você bem entender. Então, um programa chamado Kill, que está disponível no Unix e também no Windows, é um programa que envia sinais a outros processos. Então você pode, por exemplo, colocar Kill 12 e o número do processo, e isso significa que esse processo que você colocou ali vai receber o sinal 12 desse processo Kill quando ele for executado. Muito bom. Um segundo tipo de IPC também é implementado em todos os sistemas operacionais, é chamado de pipes. Tá? Aqui eu tenho um canal de comunicação unidirecional entre processos. Então, você pode pensar que você tem realmente um conduíte, okay? Um cano. Pipe, em inglês, é cano, né? O conduíte. E esse cano vai ter duas pontas. A ponta onde você vai escrever informação e a ponta onde você vai ler ou receber informação. Então, do lado de escrita, o processo apenas escreve no pipe, ou seja, usa a chamada send, e no lado de leitura, o processo apenas lê desse pipe. Então, a abstração que você tem que ter é um processo do lado de escrita, escrevendo informação para esse pipe, para esse cano, e do outro lado, um processo que está lendo, extraindo informação desse pipe.
Tá, esse send e esse receive podem ser bloqueante ou não bloqueante, ok? E você tem bufferização, né, dentro desse pipe até um certo limite. Tá? No Unix, esse caractere barra em pé assim, a barra na vertical, cria um pipe entre a saída padrão do processo e a entrada padrão do próximo processo. Então você consegue encaminhar a informação, a saída de um processo, para a entrada de outro processo, fazendo um pipe entre esses dois dispositivos de saída e de entrada. Existem pipes mais complicados, como o Named Pipe, que oferece outras funcionalidades. Por exemplo, vários processos estarem conectados no mesmo pipe e até mesmo pipes bidirecionais. Muito bom. Vou falar sobre o terceiro mecanismo de PC, chamado sockets, ou sockets em português. Também está disponível e implementado por todos os sistemas operacionais. Não tem nenhum sistema operacional que não implementa também essa técnica. Essa técnica ela é mais sofisticada do que as outras duas e é um mecanismo bastante poderoso para comunicação entre processos. Basicamente, esse mecanismo ele permite a comunicação entre processos que estão em sistemas operacionais diferentes. Okay? Então, pode ter um processo num computador, o outro processo em outro computador, e eles podem trocar informação, se comunicar, utilizando esse mecanismo chamado sockets. Em particular, esse mecanismo é muito popular, porque basicamente toda a comunicação via a TCP/IP, via a rede, né, internet, é feita utilizando esse mecanismo. Bom, os processos têm que ser identificados de alguma maneira, né? E eu preciso identificar esse processo através do endereço IP, de onde o processo está rodando, e uma porta, que é um número local àquele computador, àquele sistema operacional, para identificar o processo. Então, o processo vai ter endereço IP e uma porta, e com isso a gente consegue mandar a mensagem para processos em diferentes computadores. Existem dois tipos de sockets, variações, uma orientada à conexão, chamado TCP, que dá origem, né, que é implementada, melhor dizer assim, pelo protocolo TCP. Aqui a minha comunicação vai ser confiável, ela tem controle de taxa e várias outras características desse tipo de enlace. E o outro tipo de enlace é chamado sem conexão, que é implementado pelo protocolo UDP. Então as características são um pouco diferentes aqui, eu não tenho confiabilidade na transmissão das mensagens podem se perder, eu não tenho controle de taxa e etc. Okay? Então, como eu comentei, esses estão implementados em todos os sistemas operacionais e mais do que isso, praticamente todas as linguagens de programação têm uma interface para sockets, para você poder se comunicar com processos em máquinas diferentes, utilizando a sua linguagem de programação favorita. Bom, isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se encontra na aula síncrona ou a gente se vê aqui na próxima aula gravada. Até já!